Vocês podem sentar. Como nós falamos já no início do nosso culto, a quaresma nos faz refletir sobre a caminhada de Jesus até a cruz. Então nós queremos nesse momento pedir a graça e a paz do nosso Salvador Jesus, para a gente poder refletir nestas palavras. A gente viu Jesus sendo tentado. Jesus, se vocês olharem um pouquinho antes do nosso texto, vocês vão ver que Jesus estava sendo batizado. Vocês lembram no batismo de Jesus que o céu se abriu no momento em que ele foi batizado. E então veio uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria." Muitas pessoas ouviram isso. A Bíblia diz que haviam multidões no Jordão e eles ouviram a voz do próprio Deus dizendo: "Este é o meu filho amado." Imediatamente após esse batismo, Jesus é então levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Sim, ele não escapou da tentação, exatamente como nós. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, foi tentado de todas as maneiras, assim como nós somos tentados. Você e eu, nós somos tentados. A diferença é que seguidamente a gente cai. Jesus não caiu de jeito nenhum. E essa luta contra o diabo fazia parte do ofício e da obra da qual Jesus foi incumbido por Deus. Ele tinha que se mostrar ao mundo o homem, mas o Deus homem, justo e perfeito. E assim como o diabo tentou e derrotou o primeiro Adão, a gente viu, em forma de serpente, ele engana Eva e engana Adão, e então ele cai. O diabo tenta também o segundo Adão, que é Cristo, mas ele não tem sucesso, ele não consegue. Agora Adão cai direitinho e mergulha assim toda a raça humana na condenação, e ela agora partiu para derrotar ele, Satanás partiu para derrotar o segundo Adão, Jesus Cristo. Não consegue. O verdadeiro Deus, ele venceu a tentação. Então imediatamente isso acontece após o seu batismo. Vocês lembram que quando ele chega para a Eva, ele diz: "É verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore?" Ele muda a palavra. Deus disse: "Vocês podem comer, multipliquem-se", mas aquela árvore do meio do jardim, não. A Eva então diz: "Não, na verdade, nós podemos comer de tudo, menos daquela árvore específica." E então ele diz: "Besteira." Sabe por que ele não quer que você coma? Porque se você comer, você vai ter os olhos abertos, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser exatamente como Deus, e é isso que ele não quer. Aí vocês olhem, eles tinham tudo no paraíso, tudo era perfeito, a chuva, tudo vinha no momento certo, a relva verde, a fruta, os animais, não havia violência. A gente olha o paraíso e vê os leões comendo na mão do Adão e da Eva. E eu quero dizer mais, que até mesmo os dinossauros deveriam estar ali presentes. Imagina brincando com Adão e Eva, um dinossauro de 12 metros de altura.
Mas depois da queda, depois do pecado, a natureza toda geme. O leão agora é uma ameaça, o dinossauro é feroz, a seca vem, a enchente, o gafanhoto come a plantação. Eles precisam correr, eles precisam se abrigar do frio, eles precisam temer o leão, precisam temer a serpente. Toda a natureza gemeu por causa da queda de Adão e Eva. Eles estavam cercados de comida boa, de todo o conforto, tudo, mas queriam mais. Aí vocês veem que o ser humano, ele é assim. Às vezes a gente tem de tudo, mas a gente quer mais. A gente reclama. Eu já disse isso outras vezes, né? Às vezes a gente abre a geladeira, olha de cima e embaixo. Tem no mínimo 5 coisas diferentes para a gente comer. Mas a gente quer a sexta. A gente quer a sétima. É ou não é? É o que aconteceu aqui com Adão e a Eva. Não apenas Adão, Jesus também suportou a prova que o povo de Israel não havia enfrentado, não havia suportado. Então, Adão e Eva no paraíso caíram. Agora Satanás tenta, o diabo tenta o segundo Adão, Jesus. E ele fica 40 dias no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Reclamou, caiu, pecou contra Deus. 40 dias o dilúvio também aconteceu. O número 40 ele é muito sugestivo, né? A quarentena. 40 anos no deserto, lá estava o povo. Então no primeiro teste, Jesus foi tentado a transformar pedra em pão. A fome, a fome deixa as pessoas transtornadas. Vocês lembram, acho que eu falei já uma vez, que os especialistas dizem para a gente não ir no mercado, no supermercado com fome. A gente acaba fazendo besteira, não é? Te compra por impulso. As pessoas, quando com fome, elas estão nervosas. Pior momento de fechar um negócio é quando você está com fome, se não toma decisões direitas. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre o jejum. Depois de 3 dias que o ser humano não se alimenta, ele fica tonto, ele fica em transe, é como se ele estivesse drogado, ele fica tomando decisões erradas. Agora Jesus está há 40 dias sem comer, e ele está então com fome, mas ele está lúcido, ele está com fome, mas ele está nas mãos do Senhor. Então o diabo, por preocupação com as necessidades básicas, primárias do ser humano, que por fome muitas vezes toma atitudes incoerentes, né? Tem gente que rouba e diz, olha, eu estava com fome, a minha família estava passando fome. Isso é capaz então de tomar decisões erradas. Jesus, mesmo com fome, ele estava muito ciente da sua condição. Então a gente com fome é capaz de tomar também atitudes certas. E olha a formulação da pergunta que o diabo faz para Jesus. Ele diz, olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, conforme eu ouvi, muitos ouviram lá no Jordão, o próprio Deus dizendo, esse é meu Filho amado, se tu és realmente o Filho, transforma essas pedras aqui em pão. E Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômios, capítulo 8, verso 3. E o diabo então toma uma negativa. E o diabo então pensa, poxa, ele respondeu com a palavra, então eu vou com a palavra também. Só que o diabo é mentiroso, enganador, e ele distorce. Ele leva Jesus até um alto de um templo e diz, olha, te atira de aqui para baixo, se tu é o Filho de Deus, porque está escrito que o Senhor teu Deus te guardará em todos os teus caminhos. Mente o diabo,
Porque o Salmo 91 diz que Deus nos guardará em todos os caminhos que são justos. Lembra que eu disse para você, se você acelerar seu carro a 180 por hora, você não está sendo justo. Não creia que Jesus está sentado no banco a teu lado, que ele não aprova isso não. Você vai morrer. Nos nossos justos caminhos, Deus nos ampara. Então ali está o diabo novamente distorcendo. Cuidado com a palavra de Deus sendo distorcida. O diabo então aprende mais essa, né? E ele parte para uma terceira tentação. Ele daí se mostra realmente que ele é um mascarado. Ele declara abertamente que ele é mentiroso, ele usurpa, ele é ladrão, porque ele leva Jesus diante de um alto de um monte e mostra todos os vales, as campinas, até onde o olho alcança, e ele diz: olha, tudo isso aqui é meu. Mentira. Tudo isso aqui é meu e eu vou te dar, se prostrado, de joelhos, na minha frente, você me adorar. É o diabo, mentiroso, violento. Ele não respeita a propriedade dos outros, ele não respeita a tua propriedade. Por isso que a gente sempre ora: livra-nos do mal, o mal que o inimigo pode causar nos nossos bens, nos nossos patrimônios. Ele não é o dono de nada. O diabo é um usurpador. Ele arrogantemente tornou o mundo pecaminoso e ele opera por meio de pessoas pecaminosas. E assim dá a impressão de que ele é o dono de tudo. Mas ele não é. Deus está no controle. Fiquem muito tranquilos. E Jesus então diz: não vou me atirar. Não, porque está escrito na palavra de Deus: ao Senhor teu Deus eu não devo tentar. Não tentarás. Então eu devo adorá-lo e dar culto somente a Ele. Jesus não vai se ajoelhar, não vai adorar aquela criatura ruim, malvada. Então o significado de adoração: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus está falando aqui, sim, da sua casa, a sua casa de oração, o lugar onde a gente vem adorar. Isso denota então serviço, trabalho, envolvimento naquele lugar que pertence ao Senhor. Aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Pai, e aqui que nós viemos em grupo, em família, adorar. Então, se nós poderíamos dar um título para essa mensagem de hoje, nós iríamos dar o seguinte título: Jesus passou no teste. Então, esta foi apenas a primeira etapa do seu caminho da cruz, que nós vamos durante estas 6 semanas refletir. Vai culminar com a sexta-feira, Jesus sendo provado, tentado, humilhado. Na sexta-feira, xingado, esbofeteado, cuspido, ridicularizado. Mas ele então passa no teste, em todos os testes. Ele passa no teste final. A sexta-feira santa é aquele provão tão temido que os alunos têm na escola, ou tinha no meu tempo, né? No tempo do seminário tinha o EFA, Exame Final Abrangente. E você ganhava mais de 30 assuntos para estudar. E você tinha que então responder verbalmente diante da banca de professores. Você tinha que dominar os 30 assuntos. Ou pelo menos você tinha que dominar aqueles que eram sorteados na hora. Mas você tinha que saber os 30. Jesus está nesse momento num EFA, um exame final abrangente, na cruz, mas ele nem se compara ao exame do seminário, não se compara a tão temida hoje o TCC, né?
Jesus está diante do maior TCC que um ser humano podia aguentar. Nós não poderíamos aguentar. Jesus aguentou e cumpriu e passou no teste, porque além de ser humano, ele era Deus. Então ele passou no teste final. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Ele era o sacerdote e também o sacrifício. Portanto, como diz Hebreus, nós temos um sacerdote que pode nos entender em todas as nossas fraquezas. Se você se sente fraco às vezes, se você se sente incapaz, se você diz, olha, acho que eu não vou conseguir, fique sabendo que Jesus também passou por momentos de dúvida. Vocês lembram que ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus, sua sangue está com medo. O medo acompanha o seu lado humano, mas em Cristo nós somos vencedores. Então ele simpatiza conosco, ele simpatiza com as nossas fraquezas, e nós podemos nos aproximar do seu trono, e nós podemos em Jesus Cristo obter misericórdia e graça. Que Deus acompanhe vocês nessa caminhada de Quaresma, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso coração humano, que essa paz guarde os nossos corações.